Olá. Olá. Olá, olá. Vocês estão me ouvindo? Ah, oi, oi. Oi, Estou te ouvindo. oi. Consegui um fone, coisa Olha, eu boa. consegui um fone, mas eu tive que colocar um adaptador que eu achei aqui, mas eu acho que eu ainda tô com ela. Todos ouvindo? Oi, a Ana entrou. Saudade, Ana. Ellen, eu não consigo me ver, mas eu consigo te ver, Nath. Então, fico feliz. Ainda está com eco. Pessoal, dessa vez, eu acredito que nós vamos ter que fazer desse jeito mesmo, né? Porque eu não sou muito boa com tecnologia, com essas aparelhagens, mas da próxima vez eu garanto que a gente vai fazer de uma maneira. Não está ouvindo. Eu ouvi. Deu certo? Agora sim. Ah, legal. Então vamos lá, pessoal. A gente preparou um material bem bacana para vocês. É um material que pudesse trazer da teoria até a prática, como que a gente pode melhorar o nosso sistema imunológico. O vírus está aí, né? Passaremos alguns meses na presença dele. E vou tentar fazer um gancho com a live que a Iessa e a Jamília Romão fizeram na semana passada. Ambas são integrantes da equipe Q10. E falaram bastante para a gente sobre o nível de estresse, ansiedade, cortisol nessa época. Aninha, você está ouvindo bem? Aninha Távora? Uhum. Então é isso. O corona número 1, ele teve alguns estudos em relação a ele dentro do campo da nutracêutica. Como que a nutrição, com as ferramentas nutricionais, poderia melhorar a capacidade do corpo de lidar com a infecção viral, tá? Lembrando que o processo de infecção da família do vírus, do corona, é diferente do influenza. Então, eles trabalham de maneiras muito diferentes. Quando a gente fala sobre o nível de cortisol e de estresse do qual a gente está vivendo, a gente pode mencionar duas classificações do estresse, Letícia, duas classificações da nossa produção do cortisol. Tá? Nós temos um cortisol que é agudo e nós temos um cortisol que é crônico. Tá? O nosso corpo, a nossa fisiologia, ela sabe lidar com a produção de cortisol a nível agudo. Tá? Eu tenho um problema, eu disparo meu nível de cortisol, adrenalina e noradrenalina, logo esse problema vai embora e o meu nível de cortisol desce de novo. O grande problema da questão da sociedade como um todo e do corona é que ele tem produzido um nível de cortisol crônico. É aquele que não cai para o estado basal.
tá? Então, quando a gente tem uma hiperativação do cortisol, o nosso sistema imunológico fica debilitado. Ele sofre as consequências do cortisol em excesso, tá? Então, você imagine um cenário em que nós temos um vírus que é invisível a olho nu. Então, você imagina um grande predador, que é um vírus que pode causar um mal muito grande a você e as pessoas que você ama. Tá? É um vírus invisível, é um agressor invisível. Como que eu vou lidar com um agressor que eu mal consigo enxergar? Eu não sei se ele está na sola do meu sapato, eu não sei se ele está na chave do meu carro, no saco que eu trouxe do mercado. Então, a gente produz um nível de cortisol que não desce para o estado basal. O tempo inteiro essa estimulação de aonde está, o que eu posso tocar, no que eu posso tocar, né? Isso é angustiante, é uma sensação de preocupação e ataque a qualquer momento. Então, quando eu fui refletir para montar com a Letícia essa live, eu fiquei pensando qual seria uma das formas da gente diminuir o nosso nível de ansiedade e poder ser mais efetivo no combate ao vírus ou ter respostas ao vírus de maneira menos agressiva, que o nosso corpo ele não fique tão comprometido com a invasão desse vírus. E eu comecei a ler uns textos que falavam muito sobre o nosso comportamento mental, antes de chegar nas propostas da nutracêutica. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós temos uma capacidade muito grande de lidar com o problema. E essa capacidade, ela se dá por meio da nossa alimentação. O nosso cérebro, ele armazena com maior capacidade as memórias negativas do que as memórias positivas. Então, você imagine que atrás de uma montanha, vamos criar um cenário aqui ilustrativo. Atrás de uma montanha tem um monstro. E esse monstro mata todo mundo que passa por ali. E atrás da mesma montanha tem um pôr do sol, que é muito bonito. O nosso cérebro, ele grava 10 vezes mais a informação de que tem um monstro atrás da montanha do que a informação de que tem um pôr do sol muito bonito atrás da montanha. Por que a gente faz isso? Estímulo de sobrevivência. A todo momento a gente quer nos manter vivos, que a nossa espécie esteja viva. Então, é uma capacidade que a gente tem de guardar essas informações. E quando a gente está lidando com a alimentação, no meu ponto de vista, a gente tira um pouquinho a sensação de que o monstro pode nos agredir. Porque se eu preparar o meu corpo de maneira íntegra, mesmo que ele venha, eu vou conseguir combatê-lo. E como que eu preparo o meu corpo? Através de uma nutrição bem feita, de pensamentos positivos, de pessoas alegres. É toda uma atmosfera que vai fazer com que a nossa reação ao vírus seja menos agressiva. Quando a gente fala do Corona número 1, eles publicaram em 2014 um artigo em que ele comparou o extrato seco do sabugueiro, o sabugueiro é uma árvore, com o extrato seco da rhodiola rósea. Tá? Então, as duas ervas têm propriedades antivirais, antimicrobianas. Elas estão aí para a gente usá-las de maneira a melhorar a resposta do sistema imunológico. Quando eles compararam o extrato seco do sabugueiro in vitro, então não foi em vivo, foi em placas, tá bom? Colocaram o vírus SARS-Corona número 1
e puseram o extrato seco do sabugueiro, eles viram que o extrato seco do sabugueiro tem alguns compostos bioativos que atuam em sinergia e que esses compostos comprometem a membrana do vírus. Então, é uma estratégia número um. Além de comprometerem a membrana do vírus, os compostos do sabugueiro se ligam em receptores do vírus e não deixam com que o vírus tenha o receptor ativo para encaixar na célula humana. Então, ele fica lá preso no receptor e quando o vírus tenta encaixar no receptor humano, não dá. Porque já tem vários compostos que estão encaixados no receptor do vírus. E quando você analisa as fotos por microscopia dessas placas e desses vírus, você enxerga várias vesículas. São bolsas que os pesquisadores chamam de vesículas, que impedem o funcionamento do vírus. Só que só impede o funcionamento do vírus em uma fase do contágio, que é o contágio inicial. Então, o que isso quer dizer? É muito mais efetivo nós lidarmos com o vírus do corona na fase inicial do que na fase de tratamento. Certo? Sendo assim, nós teríamos que ficar comendo alimentos como o sabugueiro, assim como alimentos similares ao sabugueiro, na rotina, frequentemente, para que na estágio inicial da infecção nós consigamos deter aquele vírus. Tá? Então, os pesquisadores eles disseram o seguinte: há compostos em que eles chamam de quelantes de colesterol no sabugueiro, tá? E o sabugueiro a gente faz o extrato seco, padronizado. Então, se chegarmos com o seu nutricionista, com o seu médico, com o seu, enfim, o seu homeopata, ele pode prescrever para você o extrato seco padronizado do sabugueiro. Tá bom? Esses quelantes de colesterol são quelantes que atuam na membrana do vírus e destroem a membrana do vírus. Tá? Além do quelante de colesterol, a gente tem alguns compostos da família dos flavonoides, das cianidinas, e talvez um grande astro desses compostos seja um composto chamado ácido cafeico, certo? Esse ácido cafeico, ele é responsável por várias questões antivirais do extrato do sabugueiro. Só que existe o ácido cafeico em outros nutrientes, em outros alimentos, né? E esses alimentos a gente pode usar na nossa rotina o tempo todo para a gente se precaver de que no estágio inicial do contato nós tenhamos um sistema imunológico capaz de comprometer a funcionalidade do vírus. Tá? E esses alimentos, eu fiz uma lista para vocês, eu e a Letícia, desses alimentos. Sendo a sálvia com a maior composição de ácido cafeico após o extrato do sabugueiro, a canela do Ceilão, que é a canela verdadeira, não é a canela da Índia, é a canela do Ceilão, o anis estrelado, a noz moscada, o gengibre, o tomilho, a hortelã e o chamate. Então, esses alimentos têm uma concentração alta de ácido cafeico. Além disso, tem duas sementes que têm um custo financeiro muito baixo, que é super acessível à população, que são a semente de girassol e a semente de abóbora. Elas também têm ácido cafeico.
Tá? Então, uma recomendação nossa, das nutricionistas da Q10, Instituto de Saúde Integrativa, é que façamos o uso recorrente desses alimentos. E como nós podemos usar esses alimentos na nossa rotina? Além disso, se eu não me engano, foi no dia 22 do mês passado, de 22 de março, a Sociedade Internacional de Imunonutrição lançou vários outros nutrientes que são importantes ao sistema imunológico. Eu vou citar os nutrientes, mas nós não vamos falar desses alimentos hoje. A gente vai deixar isso para uma próxima oportunidade. Tá? Então, o zinco, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina C, a vitamina E, são alguns desses nutrientes. Tá? E agora eu vou passar um pouquinho a voz. Pessoal, tá dando eco. Débora e Aiessa, mas nós não conseguimos resolver isso no início da live. Então, a gente decidiu que a gente iria continuar a live dessa forma e que na próxima live nós vamos resolver esse problema para que tudo seja melhorado. Então, Letícia, conta pra gente como que a gente pode colocar esses alimentos que são tão importantes na nossa saúde de forma muito constante pra gente. Uhum. Sim, Nath. Só voltando, né? Existem muitos aspectos que contribuem realmente para a imunidade, né? Para que a gente tenha uma saúde do nosso corpo. E a alimentação, ela é ótima para a gente ter essa oportunidade de garantir a nossa imunidade, né? Então, a gente tem que dar uma prioridade na nossa alimentação. A gente precisa cuidar da nossa alimentação com muito cuidado, né? Para garantir uma saúde integral, a saúde física. Oi. Estão escutando? Estão me ouvindo? Eu não escuto você, Nath. Vocês conseguem me ouvir? Nos ajudem. Escrevam, vocês estão me escutando, me vendo? Sim, a Aiessa disse que sim. Então, Nath, você voltou a me escutar? Sim, tá todo mundo me escutando. Ótimo, então eu vou continuar. Então, a gente precisa... voltei a te escutar, Nath. Então, a gente precisa realmente dar prioridade à nossa alimentação. A gente precisa cuidar do nosso corpo através da alimentação, né? E mesmo não tendo estudos que comprovem os benefícios desses alimentos com o novo coronavírus, a gente só tem pontos positivos, porque a gente vai proteger o nosso corpo da mesma forma. Então, vale a pena a gente testar e consumi-los no nosso dia a dia, né? E garantindo isso, a gente tem uma disposição melhor, a gente tem um pique, um corpo ativo para a gente conseguir fazer as nossas atividades diárias, né? E como a gente pode fazer neste momento para usar esses alimentos, esses ingredientes, né? Eu sempre costumo dizer que a gente precisa ser criativos. A gente precisa usar a criatividade, variar o nosso cardápio, se aventurar na cozinha, com coisas simples. Vou mostrar algumas coisas simples para vocês que todo mundo pode fazer na casa de vocês, né? Então a gente precisa variar mesmo e mudar mesmo nossos hábitos e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Então eu vou falar vários ingredientes. A Nath já falou que eu vou utilizar a sálvia, tomilho, gengibre, anis estrelados, a canela verdadeira, noz moscada, hortelã e chamate. A gente pode utilizar esses alimentos frescos, secos, desidratados, em pó, né? E eu não sei se vocês têm o costume de usar esses alimentos, mas eu observei na minha casa que eu tinha praticamente todos esses alimentos. Eu achei muito engraçado. Então, realmente, são rotineiros, né?
a gente pode ter na nossa casa, a gente pode colocar no nosso dia a dia. E eu combinei esses alimentos, né, ricos em ácido cafeico, com aqueles nutrientes que a Nath comentou. Então, eu fiz combinações de alimentos que vão ajudar realmente na nossa imunidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Primeiro, eu vou falar sobre algo que eu gosto muito, que são os chás. Os chás, eles realmente estimulam o nosso bem-estar natural, né? O nosso estado geral. Então, vale a pena a gente colocar no nosso dia a dia. A gente tem a cultura de utilizar os chás apenas quando tem uma doença, ou quando alguma pessoa está doente, né? A gente precisa colocar o chá como prevenção. Ele é preventivo. Então, a gente precisa colocar o chá no nosso dia a dia. E o lado positivo é que todo mundo pode tomar o chá, né? Desde as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos. Então, é muito bom. A minha filha de 1 ano é muito bonitinho, que ela toma chá. Ela toma chá com a xícara e adora, assim. Então, é uma coisa que eu já venho colocando na rotina dela. Então, a gente precisa mudar isso, essa visão, que o chá é só um remédio, né? O chá é preventivo, participa da nossa prevenção. E como é que a gente pode fazer, assim, pra gente mudar, assim, colocar o chá na nossa rotina? Às vezes, a gente faz uma garrafa de café para passar o dia. Tente fazer também uma garrafa com chá, né? Para você tomar ao longo do dia. É lógico que o chá, na hora, né? Feito na hora, é muito melhor. Mas se a gente não tem essa possibilidade de estar fazendo chá toda hora, então a garrafa nos ajuda, né? Agora, Letícia, sim, tô ouvindo, tá legal, Nath. gente, eu acho que o eco acabou. Tomara. Mas veja, a gente vai entrar agora numa época de bastante frio, né? Uhum. Tá no mês de abril. Maio, junho, vai começar o frio pesado. Vamos Uhum. lembrar que na época do frio, as pessoas ficam mais suscetíveis, o sistema imunológico também fica mais vulnerável. Então, como será a infecção do corona na época do frio? É diferente da época do frio, né? Então, desse pensamento, usar o chá, né, Letícia? Eu acho que é uma grande ferramenta que a gente tem de fácil acesso, como hábito que a gente coloque na nossa rotina. Né? Então, conta aí pra gente um pouquinho do chá. Eu queria contar também como vocês devem estar se perguntando, Letícia, tenho filhos, tenho crianças em casa, e como a gente pode fazer com que eles gostem de chá, né? Eu criei o momento do chá, a hora do chá, de convidar as crianças a participarem desse momento, fazer eles escolherem a melhor xícara, uma caneca bonita, fazerem a mesa, ou então criar uma rotina de tomar chá com toda a família, usar esse momento que ele seja positivo. Então, conversar com todos os familiares ou pegar um livro para ler juntos antes de dormir, bebendo chá. Então, criando isso, a gente pode criar várias memórias bacanas para as crianças e vão relacionar o chá como algo positivo, né? Então, isso ajuda, a criança vai se sentir segura, vai se sentir amada, ela vai ficar mais calma, menos agitada. Isso fará com que ela durma mais cedo, mais rápido, e os pais podem descansar melhor mais, né? Então, isso é muito bom. O chá só tem benefícios, assim, né? E eu pensei em algumas combinações. Anotem aí dos chás. Eu costumo beber bastante chás, alguns prontos, alguns que não são prontos. Eu percebi que esses alimentos tinham nesses chazinhos prontos que eu já tinha, que é, por exemplo, a camomila, melissa e hortelã, o limão, gengibre, chamate, o anis estrelado, chamate, e aqui era o pêssego, mas a gente pode fazer, por exemplo, com uma maçã ou alguma outra fruta,
uma fruta docinha. Eu gosto muito de... Esses são os chás que eu tomo quente, mas eu gosto muito também do chá gelado. Tem uma receitinha maravilhosa, eu até fiz aqui para vocês verem, que é o chá com limão, chá mate com limão. Vou até beber para vocês verem. Com melado. Não vai, então, gente, eu a pessoa tem raiva e fica tomando na nossa frente. O que é isso, Letícia? Vocês vão ver que eu preparei outras coisas. Mas isso fica legal porque vocês podem preparar na casa de vocês. E aí eu adoço com eu adoço com melado, que é uma outra alternativa, né? Outro chá também que eu gosto muito, que é de maçã com limão e gengibre. Todas as vezes que eu sinto que minha garganta está um pouquinho com uma irritação, eu sempre tomo esse chá que me faz muito bem. Então a gente tem várias, dá para usar o gengibre, o anis estrelado, a canela, noz moscada, hortelã, chá mate, várias coisas para fazerem o chá, né? Uma sugestão que eu tenho é a mistura do mate com hortelã e sálvia. A Muito bom. Isso fica bem gostosa. Legal. A gente pega esses três alimentos, são alimentos ricos em ácido cafeico, né? Que foi aquele composto bioativo que você estava falando. E mistura três alimentos desses, lembrando que o alimento, gente, ele não é só um nutriente, ele não é só um composto. Né? O artigo que eles fizeram, esse artigo do extrato de sabugueiro, os autores, eles colocam como substâncias desconhecidas do extrato de sabugueiro. Olha que coisa linda! Substâncias desconhecidas porque realmente tem a interferência de vários compostos que eles chamam de substâncias secundárias da planta. Né? E essa substância que nos faz bem, que nos protege e que destrói a membrana do vírus e que se encaixa lá no receptor do vírus e não deixa ele livre para poder se encaixar na célula e passar o DNA, o RNA para a gente. Né? Exatamente. Outra forma, Nath, de utilizar assim é combinando todos esses ingredientes, essas ervas, né? A gente tem, eu fiz aqui um salzinho de ervas, não sei se vocês estão vendo, que eu intitulei como tempero do amor, porque tem aquele produto que diz assim, quando tem tananã, tem amor, mas não tem nada de amor, né? Só tem conservantes, muito sal. Então, esse daqui realmente é o tempero do amor. Aqui eu combinei a sálvia, tomilho, noz moscada, o gergelim. E, se eu não me engano, tem também a salsa. Eu fiz isso assim e dá para usar de diversas formas. Dá para trocar o saleiro, aquele saleiro que fica na mesa. Então, a gente consegue reduzir, né, o consumo do sal. Então, para os nossos idosos é uma maravilha, né, que a gente pode reduzir, né, os riscos para hipertensão arterial e tudo mais. Dá para usar como sal, tempero de tudo. Temperar salada, legumes cozidos, cogumelos assados. Então fica muito bom. Eu uso também como tempero da salada, coloco azeite, coloco limão, coloco alguns gelinhos e dá para conservar na geladeira. Então é muito bom esse salzinho, o tempero do amor, que é uma outra alternativa da gente realmente utilizar, né? E trocando esse saleiro por esse fica muito mais fácil, porque o que acontece, Nath? O sal, na verdade, ele só realça o sabor. Mas o que dá o sabor mesmo são os temperos. Então, cebola, alho, as ervas, né? Então, o sal ele só serve para realçar. Mas quem dá o sabor mesmo são os temperos. Então, a gente precisa usar mesmo esses temperos. A gente pode dizer que o sal é um amplificador de alguma outra coisa. Então, exatamente, ele realça. Coisa para ele poder amplificar o barulho que aquela outra coisa faz. Exatamente, exatamente. Então é uma ótima oportunidade da gente usar as outras coisas para ele amplificar, né? O sabor disso tudo. Que mais?
Então, a gente já está se cuidando tanto, lavando as nossas mãos, passando álcool em gel, cuidando da nossa entrada e saída em casa, mas também é importante que a gente cuide da higienização das nossas verduras, legumes e frutas, né? Isso é muito importante, né? Porque a gente precisa eliminar os micro-organismos ali. Tem algumas situações que os micro-organismos, aqueles que a gente não consegue ver a olho nu, vírus, bactérias, protozoários, tudo, que eles gostam, se sentem confortável para proliferar, disseminar e tudo mais. Então, a gente precisa minimizar essas ações, que são, tipo, umidade, temperatura. Aí, a gente fazendo a higienização correta, que é a lavagem física, tirando todas as sujeiras físicas e ainda fazendo a higienização correta com a solução clorada, a gente já elimina. E também, com em altas temperaturas, os micro-organismos não toleram tanto. Então, a gente consegue eliminar. Então, a gente consumir alimentos que foram coccionados, né? Que foram cozidos, grelhados, assados, a gente consegue manter isso. Então, é muito importante que a gente introduza isso também na nossa rotina, né? Para a gente não... para a gente eliminar realmente tudo. Talvez... Uma dica... Talvez seja uma época da gente preferir, então, os alimentos aquecidos, né? A sopa. Exatamente, isso que eu ia falar. Então, a gente pode entrar com a sopa, com o caldo, com os cremes, que é uma comida, é um comfort food, é uma comida confortável, aconchegante. Então, a gente pode investir nisso, né? E às vezes está fazendo um frio, então é muito bom. É de fácil digestão, também ajuda na mastigação, no caso dos idosos. É uma forma de fazer com que as crianças comam mais legumes, verduras e tudo mais, né? É uma forma de variar também a aceitação das crianças. Eu pensei em alguns exemplos. Por exemplo, eu gosto muito, esse eu faço, creme de abóbora com gengibre. Eu percebi, Nath, que com isso que eu sou viciada em gengibre, que eu coloco gengibre em tudo. Então eu faço esse creme de abóbora com gengibre. Também tem a sopa de lentilha, que dá para colocar noz moscada, o gengibre em si, outras leguminosas, feijão branco, a própria ervilha, né? Suas dicas são muito legais, porque às vezes a gente se dá muito bem com os temperos mais comuns, né? Mas esses temperos novos, para muita gente, pode ser tabu. Como que eu vou usar noz moscada? Como que eu vou usar o anis estrelado? Como que eu vou usar uma sálvia? Né? Que gosto tem? Com que isso combina? Então, exatamente. É uma boa dica essa sua, né? A sopa de lentilha, pelo que você está nos trazendo, ela combina muito. Sim, o creme de cenoura com anis estrelado também combina bastante. E é aquilo que eu falei, Nath, é uma ótima oportunidade da gente variar, da gente usar a nossa criatividade e estar aberta aos novos sabores, né? Então a gente precisa se reinventar. É muito bacana quando a gente experimenta. Né? Oi? Colocar a família toda para experimentar. Exatamente, isso é uma ótima oportunidade. E é muito gostoso, né? Tomar um caldo, que aí a gente pode fazer as torradinhas e colocar as ervinhas por cima, junto com azeite. Então, muitas coisas, assim. A gente pode criar vários momentos prazerosos estando em casa e se alimentando bem, né? Garantindo alimentos nutritivos pra gente, né? Então, falando muito bom. Você trouxe a abóbora com gengibre, a lentilha com anis. Isso. A lentilha com a noz moscada e gengibre e o creme de cenoura com anis estrelados, que são todos mais doces, né? São picantes, então se combinam muito. Eles conversam entre si, então fica muito bom. Aí, Nath, eu fiz algumas receitinhas para mostrar para vocês. E assim, foi bem legal fazer, porque eu aproveitei a Lia dormindo. Então, ela dormiu, teve um cochilinho e eu aproveitei para fazer várias receitas. Então, é super possível a gente fazer essas receitas no dia a dia. Por exemplo, tem essa banana
Essa banana grelhada. Eu não estou me vendo, então eu não consigo saber se vocês estão vendo ou não. Olha, eu vou te Estão dizer, vendo? sobe um pouquinho mais. Ah, aqui E tá bom? olha, nós estamos vendo e querendo. Então, essa banana tem um caramelo muito gostoso. Olha, Esse caramelo sobremesa de hoje, depois da janta, depois da nossa sopa de lentilha com noz moscada. é muito fácil fazer essa sobremesa. Essa sobremesa eu gosto quando vem alguém aqui em casa, agora, ou então eu quero comer algum doce, eu sempre faço porque é muito rápida. Ela tem a banana e tem um caramelozinho que é açúcar mascavo, gengibre, canela. E eu coloquei as raspinhas de limão. Não sei se dá para ver. Uma pausa. Essa receita melhora coronavírus, ansiedade, preocupação, dá alegria, trata TPM. Exatamente. E faz todo mundo ficar bem. É muito bom. Muito bom. Dava para colocar hortelã também. Eu não tinha hortelã fresco aqui em casa, mas dava, super combinava. Olha, eu tô lendo aqui a Radjamine, na hora que eu seria a sobremesa de hoje, ela mandou um sim. E eu tenho certeza que ela vai ser uma das pessoas que vai fazer isso na hora. Ai, que legal, que legal, que legal. Muito bom. Outra dica é aqui, não sei, eu não estou vendo, mas estão enxergando? Sim. É um arroz. Eu gosto muito de fazer o arroz com gengibre. Eu coloco pedacinhos de gengibre, né, na água do arroz. Então, ali é um chazinho. E ele fica com um sabor bem leve, muito gostoso. Sim. E nesse eu coloquei ainda o açafrão. Tem o açafrão, tem a quinoa. E eu coloquei umas castanhas. Olha, fica muito gostoso também. Não sei, vocês estão... Opa, sujei aqui. Então, essa é uma opção de fazer um arroz mais aromático, diferente, sair do trivial mesmo, né? A gente pode fazer. É inventar. Eu acho que a grande palavra, né, Letícia, que cabe. Exatamente. Gente, testem as possibilidades. Anotem as dicas que a Letícia está trazendo, são dicas muito bacanas. E eu acho que o jantar é um jantar muito diferente. Eu tenho outros, né? Só um minutinho, Letícia. Vou mostrar. Eu tenho outras aqui. Essa eu testei hoje, eu não utilizava. Ela é muito gostosa. Não sei se vocês estão vendo. Mais pra gente ver. Conseguem ver? Conseguimos ver. Essa ficou como se fosse uma receita favorita mesmo. O que eu fiz? Eu cozinhei a maçã, descasquei a maçã e cozinhei ela com canela em pau, né? Noz moscada raladinha, coloquei alguns cravos e eu não tinha anis estrelado, mas daria para combinar com certeza. E eu adocei com mel. Tudo dentro, junto com suco de uva. Eu fiz com suco de uva integral. Gente, ficou muito bom mesmo. Vou até... E você cozinha com a casca ou sem a casca? Eu cozinhei sem a casca. Fica muito bom. Vocês conseguem ver? Conseguimos. Nossa, tá uma delícia mesmo, Fica assim. macio, como purezinho. Muito macio. Fica bem macio, é muito bom. Então, ajuda novamente os idosos na mastigação, né? Não foi adoçado com açúcar, então a gente já usou o mel, né? Então, fica muito bom, é muito gostoso mesmo. Muito legal. E a última receita que eu trouxe, que essa é para fazer com a criançada em casa, né? Quando a gente leva as crianças para a cozinha, a gente faz com que elas se aproximem melhor dos alimentos, que elas tenham uma experiência bacana com os alimentos, né? Tenham memórias afetivas com aquele momento em família e, consequentemente, elas experimentam mais, né? Elas se sentem seguras para poder experimentar. Aí eu fiz
um biscoitinho que é... Criança. Bem, Teteu. Eu fiz um biscoitinho, não sei se vocês estão vendo. Conseguem ver? Lindo. Fiz até um especial de Páscoa, de coelhinho, que é um biscoito que as crianças amam. Eu já fiz até com a Sossô, Nath. Foi? As crianças do clubinho gostam. A Sofia faz uma aula. E é uma escolinha de nutrição para criança. Então, se você tem alguma criança na idade de 4 a 8 anos que possa se beneficiar de uma alimentação com autonomia, uma alimentação saudável, se chama Clubinho da Nutri, e a grande professora, a fada encantada de todas as crianças, que elas chamam de tia. Então, a minha filha, a Sofia, já fez esse biscoitinho, olha que legal. E é um sucesso, a criançada gosta. E a gente usa, ele é integral. As farinhas que a gente utiliza é a farinha de aveia, a farinha de arroz integral. E usa ovo, açúcar bem demerara. E eu coloco gengibre e cacau. É muito gostoso. O perfume dele é muito bom. Na verdade, todos esses alimentos aqui que eu fiz têm um perfume maravilhoso, que a gente já sente vontade de comer só de sentir o perfume deles, né? Então é um biscoito muito, muito gostoso, assim. Todas essas receitas são muito gostosas que vale a pena a gente testar em casa mesmo, né? Então, coisas simples que a gente pode fazer, ingredientes, conseguir utilizar ingredientes que tinham na minha casa, né? Com essa impossibilidade de ir ao supermercado, eu fiz com aquilo que tinha, né? Então, eu fiz uma variedade num tempo super rápido e eu vou poder proteger, né? Realmente o meu corpo. Isso. É muito bom a gente reinventar, fazer receitas novas, receitas que acolham, que acalmem, que tragam uma sensação de acolhimento, né? A gente tem recebido, eu continuo fazendo as minhas consultas agora por via online. E alguns pacientes sentem falta desse aconchego, principalmente nessa época do ano, agora com toda a questão da infecção, né? Então, agora a gente não pode esquecer que o grande trivial e o fundamental, gente, a Sofia resolveu fazer um penteado em mim, Então, assim, o trivial nunca está de moda. Comer fruta e verduras ao longo do dia, fazer com que os compostos bioativos, os flavonoides, tudo aqui, a cianidina, tudo aquilo que tem dentro do nutriente participe do seu dia, não em uma única tomada, mas de maneira realmente diferenciada, pelo menos 3 vezes ao dia, né? Então, eu acho que o principal é que a gente não pode esquecer, verdura e fruta nunca fizeram tanto sentido na nossa vida. Né? As nossas células, a gente tem cerca de 100 trilhões de células. Né? E todas elas são produzidas, feitas, construídas e mantidas por nutrientes. A gente só tem um corpo saudável, uma mente saudável, se a gente tem nutrientes circulando. Ai, gente, a Távora descobriu talvez a solução do nosso problema. Ela disse para mim, o seu laptop pode estar do lado causando interferência. Será que é isso? Talvez. Mas muito bom, Nath. Era isso mesmo. Eram essas ideias que eu tinha para compartilhar com todos vocês. Espero que gostem, que tenha acrescentado, mostrado que a gente pode variar muito a nossa alimentação, que a gente pode fazer receitas simples, rápidas, gostosas, que pode envolver todos da família, as crianças, os adultos, os idosos, e protegê-los, né?
Eu vou voltar aqui e eu vi uma pergunta falando sobre o chá de alho. Pessoal, o alho é um dos alimentos mais promissores quando a gente fala de vírus, tá? O alho, ele inibe a ação de mais de 8 tipos de vírus diferentes. A gente não sabe em relação ao coronavírus, mas a gente sabe que se você quiser manter um sistema imunológico ativo, você consumir o alho, você diminuir a infecção por outros vírus, já sobrecarrega o seu sistema, né? E torna o seu corpo muito mais responsivo a possíveis infecções. Porque o que a gente quer aqui é pegar a curva de crescimento do corona e fazer com que ela não seja uma curva muito que suba de uma maneira muito aguda. Então, quanto mais a gente puser uma curva dissolvida e estabilizada, melhor para todo mundo. O que a gente sabe o vírus existe, provavelmente a gente vai sofrer a infecção. Agora, como a gente vai sofrer e como o nosso corpo vai reagir, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então, a gente precisa estar preparado para esse debate desse agressor invisível que eu falei no início da live. E a gente pode ficar com isso muito tranquilo, que a gente fazendo a nossa parte, tudo vai ser. O alho é muito bom para o organismo, concluiu a Radjamine. Exatamente, Mini. O que eu estou aconselhando os meus pacientes nessa época a fazer é eles macerarem o alho e consumirem todos os dias um dente de alho. Tá? Então, faça uma preparação na qual tenha dentro dessa porção de preparação um dente de alho. É uma das formas da gente melhorar o sistema imunológico. A Débora pode falar. Também pode fazer isso aqui, aquilo que eu tinha falado, como se fosse colocar o azeite, o alho e as ervas. Então, é uma forma de aromatizar e utilizar em qualquer preparação, né? Ter um azeite mais sofisticado, né? Exatamente. Agora, a Débora está perguntando, e o própolis? Débora, o própolis, ele é bactericida. Ele não é antiviral. Então, é a mesma questão do alho. Sendo antiviral e o própolis bactericida. A grande questão é, o sistema imunológico precisa ser leve agora. Tudo que a gente puder fazer para fazer com que o sistema imunológico seja responsivo é interessante. Então, você tem uma infecção bacteriana. Imagina você com uma infecção bacteriana, o corpo inflamado, e você encontrar com coronavírus na sua casa. Não vai ser mais negativo do que se você não tiver infecção bacteriana. Então, própolis vocês podem utilizar, não olhando para o corona, mas olhando para o sistema imunológico como um todo. Certo? Uma alimentação variada, né? Que você engloba todos os alimentos, né? Protege de uma maneira íntegra mesmo, né? Então, a gente precisa utilizar todas as ferramentas, porque E uma coisa que a gente tem que pensar é essa oportunidade, né? Esse isolamento da gente repensar os nossos hábitos, mas para que a gente leve esses hábitos para o longo da vida, né? Se a gente mantém esses hábitos, a gente vai ter uma qualidade de vida ainda melhor, né? Então, a gente precisa levar, né, esses hábitos para sempre. A Natália está falando, é o alho cru? Natália, o alho cru tem uma efetividade melhor do que o alho esquentado, tá? Mas a Letícia passou aqui uma receita de um azeite preparado, incorporado com alho, onde você tem ali a extração dos princípios do alho e do meio oleoso do azeite.
Então, tudo aquilo que tem no alho vai ser passado para você. Você pode fazer em preparações aqui, não tem problema, porque pense que tem que ser diário. Então, cada dia você vai fazer uma forma diferente desse alimento chegar para você. Até porque se você fizer sempre a mesma forma, o mesmo modo de preparo, vai chegar uma hora que você não vai querer usar. Então, use todas as receitas possíveis de alho dentro do azeite, o alho no seu omelete, um alho crocante que você faça para colocar com outro alimento. Né? Então, eu acho que isso... Gente, vou beber água. É uma coisa, Nath, essas receitas que eu mostrei para vocês, dos biscoitos, da maçã, arroz, a banana, o chá, eu vou disponibilizar. Então, todo mundo que quiser, mande um alô, mande um oi, eu quero, pro direct da Q10 ou pro meu, Nutri do Nitê, que eu vou disponibilizar. Então, é para vocês colocarem em práticas já, né? Aí na casa de vocês, fazerem a sobremesa do jantar ou do almoço. Vamos fazer aqui que a nossa alimentação, Letícia, ela precisa ser muito anti-inflamatória. Por que o pessoal está dizendo que as pessoas que já têm uma doença grave sofrem mais infecção do coronavírus? Porque eles têm um grau de inflamação que aumenta os níveis de interferon. Interferon é uma citocina que em altas quantidades ela não é favorável ao sistema do corpo humano. Tá? Então, essas doenças produzem um grau de interferon muito alto e o vírus do coronavírus número 2, assim como foi no coronavírus 1, a gente suspeita que tem um efeito. As pessoas que tinham altos níveis de interferon e altos níveis de inflamação, elas padecem da infecção de uma maneira muito mais intensa. Então, é bom ficar de olho nisso, porque a nossa alimentação ela precisa caminhar de maneira a diminuir a inflamação. Tá? Assim, a infecção pode ser menos aguda, menos intensa. Gente, Matheus, queria ficar da live. Sim, mas eu acho que a gente respondeu tudo. Eu acho que a gente pôde compartilhar bastante. A gente está há 1 hora conversando. Olha só. Vocês participando, muito obrigada. Foi muito bacana estar com vocês. Muito bom mesmo. Espero revê-los, né, em outras lives, mas também na Q10, né, o Clubinho da Nutri, que é a escolinha prática de nutrição, né, que eu acompanho, está com vagas abertas para o pós-corona. E também nós temos as oficinas culinárias para as crianças. Então, eu acho que eu posso até gerar um desconto para quem está participando aqui da live no nossa próxima oficina. Então, quem se interessar também pelo clubinho ou pela oficina culinária para as crianças, me avise, me mandem um alô no meu Instagram, que aí a gente conversa no pós-corona, que logo a gente vai poder se reencontrar pessoalmente, né? Ok, pessoal. Então, a gente espera as crianças de vocês no clubinho. E assim que os nossos atendimentos se normalizarem, esperamos encontrar com todos. Por enquanto, atendimentos online, onde a gente passa todas essas dicas para vocês. Tudo que a gente vai lendo, a gente vai lendo para cada paciente. Então, caso vocês tenham interesse em saber mais, é só mandar uma mensagem para Q10 Instituto de Saúde Integrativa no nosso Instagram, que a gente vai responder as perguntas. Quem tiver interesse nas receitas, eu quero. Manda do seu e-mail, Letícia, que você falou. WhatsApp, eu acho que é melhor o número. Mande o seu número de telefone que a gente envia pelo WhatsApp. No nosso Instagram, que vocês vão receber essas receitas maravilhosas que são de dar água na boca e de colocar a teoria na prática. Exatamente.
Gente, Foi muito bom. Muito obrigada. pra vocês. Um beijo. Agora eu vou me deliciar aqui nas minhas comidinhas. Faço em casa também. Poxa, Letícia, manda pra mim, né? Ai, gente, mas tá muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Pessoal, próxima quinta-feira nós teremos Ah, é. outras lives, serão com outras integrantes da Q10, Instituto de Saúde Integrativa. Nós estamos nos programando para uma vez por semana, nas quintas-feiras, falarmos com vocês. Então, bate-papo maravilhoso e cada live um tema diferente. Beijo, Nath. Beijo, todo mundo. Beijo, Teteu. Tchau, muito obrigada pela participação de todos vocês. Tchau, beijinho. Tchau. Beijo.